No vídeo de hoje vou falar por que eu prefiro vinil e você não deveria se ofender por isso depois da vinheta. Fala, Disconnectors, tudo numa boa? Marcelo Scherer na área, espero que esteja tudo bem com vocês. Então, Disconnectors, hoje o papo é sobre a preferência de uma mídia sobre a outra e por que isso não deve ser uma ofensa pra ninguém, né, cara? Em primeiro lugar, vamos trazer aqui um vinilzinho, né, uma edição em vinil de um disco sensacional, cara. Eu tô falando aqui do Jethro Tull, ó, edição de 2011, 40 anos, se não me engano, do Steven Wilson, né, Aqualung. Um descasso, né? Bonitão, né? Olha a capa grande, que maravilha, ó. Gatefold, né? Tu consegue enxergar bem os detalhes aí dos desenhos, né? Do que foi feito, da arte, contracapa, muito legal também. E além disso, né? Além de ser como uma edição especial, cara, um bootleg maravilhoso. Aqui é a contracapa, né? Aí, Ian Anderson. E aqui tem a história da banda com fotos. Cara, uma edição maravilhosa, cara. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. 40º aniversário. Eu vou trazer aqui, vou ver se eu consigo trazer outras fotos aqui. Olha que legal, cara. Beleza? Sensacional, né, cara? Assim, tá aqui a principal razão pelo que eu prefiro vinil, cara. A experiência é outra frente ao CD. Mas isso quer dizer que o vinil é melhor que o CD? Não, não quer dizer, muito pelo contrário, a minha coleção de discos, ela é muito maior na edição, né, nos CDs. Agora, quando alguém diz para você, né, que um CD, né, eu queria tal disco, mas um CD me basta, isso não quer dizer que a pessoa está ofendendo a mídia em CD. Muito pelo contrário, cara. Para ter uma edição como essa aqui em vinil é uns R$250, R$200, e uma mesma edição, né, comemorando os 40 anos, a gente encontra na Amazon aí por R$50, R$60. Isso é uma ofensa, muito pelo contrário, cara. Tem discos, por exemplo, que eu gosto de ter em vinil e outros, uma edição em CD me basta. O importante é eu ter a mídia física. Isso que é o mais legal, cara, eu ter o disco aqui na minha coleção. Tem discos que eu nem mídia física quero ter e de vez em quando eu ouço no streaming. E tá tudo bem, tudo tranquilo, sem problema. Agora, quando alguém te diz, um CD me basta, não quer em nenhum momento dizer que é uma ofensa à mídia. O cara está dizendo que esse disco aqui, ao invés de eu pagar R$250, R$300, R$200, e um CD de R$50 me basta, né? Assim, ou seja, o que importa é o disco, né? A música, a relação que ele tem com aquele álbum, com a pessoa tem com aquele álbum. Tem muita gente, né? Em muitos casos, eu aqui, cara, um CD me basta porque a relação que eu tenho com aquele disco, eu não preciso botar R$250 em cima, R$300 em cima, né? Eu tenho discos aqui que eu tenho dois, né, cara? Tem CD e LP. Acabei não pegando o LP aqui, mas você sabe, eu já mostrei outras vezes aqui, ó. Mad Season, Above. Eu tenho em CD na época, quando não se colecionava mais disco de vinil aqui no Brasil, né? Lá no meio dos anos 90, início dos anos 90, quando saiu o álbum, eu comprei. E eu acabei comprando uma reedição que saiu há pouco tempo atrás em vinil. Por quê? Porque eu quero ter os dois, eu gosto desse, eu tenho uma relação profunda com esse álbum. Em nenhum momento quero dizer que ter uma edição apenas em CD, ela está menosprezando a mídia física, o CD, né? Até porque no Brasil, né, primeiro, né, o custo do vinil é muito mais alto, então tem coisas que realmente eu opto pelo CD, que o CD me basta, mas não no sentido de menosprezar, mas no sentido de eu tenho as duas coleções, eu tenho coleção de mídia nos dois formatos. Eu vou pagar R$250 por um disco que talvez eu não faça tanto uso, ou eu compro um CD que é mais barato, né, financeiramente é mais em conta. E eu não sei se vocês conseguem perceber isso, mas isso não tem relação de menosprezo. Não, talvez se é que tem uma relação de menosprezar, talvez seja pelo álbum em si,
né? E não pela mídia, né? Ou seja, cara, deixa eu achar um aqui, ó, Emerson Lake Palmer, né? Eu sei que tem muita gente que adora, mas um CD do Emerson Lake Palmer, o Tarcos, que é maravilhoso, pra mim, a minha relação musical com esse disco, me basta o CD, porque ele é mais barato, né? No sentido de, cara, eu compro um disco desse por R$50 e eu não pagaria 250 por um vinil. Mas a minha relação com o álbum, não com a mídia, é pelo custo da mídia, né? E não por menosprezar, achar que o vinil é melhor que eu sou superior, tenho uma coleção de vinil. Não, cara. Não. A relação aqui está com o álbum, né? Aquele álbum ter neste formato em CD, que é realidade, né? Eu não estou mentindo nenhum fato, eu não tô aqui trazendo um fato que não existe, né? O disco de vinil é mais caro que o CD. Isso torna o melhor ou não, aí vai de cada um, né? E aí vai de cada um com relação ao disco. Esse Jethro Tull aqui, por exemplo, cara, sensacional ter essa obra aqui. Pra mim, Marcelo Scherer, é sensacional ter uma edição em vinil, né? Por quê? Porque, pô, tem esse booklet aqui que no formato em CD, né? Talvez as fotos sejam menores, eu não consiga ler com tanta facilidade, eu uso óculos, né? As imagens eu acho mais legal. Olha que legal, cara. Olha aqui que legal a foto do Ian Anderson. E aqui, a capa, eu não vejo com mais detalhes. Isso quer dizer que um formato é melhor que o outro? Não, isso quer dizer que é a minha relação com este disco aqui, porque eu quero ter esse disco, né, num formato muito legal. Olha os detalhes, olha a riqueza de detalhes desse disco aqui, nesse formato Gatefold. Vou ter uma experiência, mas a experiência vai ser diferente da relação e da experiência que eu tenho em vinil. Gosto do vinil também, porque, cara, principalmente os discos mais antigos, né, essa virada de disco, né, assim, tu tá num lado ali, termina de ouvir, vira o disco, ela faz sentido, né, assim, tu tira uma continuidade, para o respiro, vira o disco e começa do outro lado. Então, assim, tem uma experiência diferenciada neste sentido. Se eu pegar os discos mais antigos e ouvir em CD, eu vou ouvir numa tacada. Tem momentos que eu prefiro ouvir o disco mais antigo numa tacada só, ou o disco novo, ou o disco de uma banda numa tacada só. Porque, né, tipo, tô lendo um livro, por exemplo, né, sei lá, tô até curtindo mesmo, tomando uma cervejinha ali, ou até parado, né, curtindo o álbum ali, né, naquele momento meu introspectivo, o álbum, curtindo, entendendo os elementos e tal. Perfeito. E tá tudo bem, cara. A questão é que não há uma relação quando a gente diz, esse disco em CD me basta, quando você é colecionador das duas mídias, não há uma relação de menosprezo, e sim uma relação de o quanto custa pro teu bolso ter uma obra como essa em vinil, né? Então, assim, que no meu caso, é a minha mídia favorita, e quanto custa ter a mesma obra em CD. Que, de novo, não estou mentindo, o CD é mais barato, né? Agora, dizer que é melhor ou pior já é outra coisa. Aí é uma relação de preço, né? De valor precificado, e não o valor da mídia ser melhor, né? O quanto a mídia é melhor. Não é isso. Muito pelo contrário, já comentei. Eu aqui em casa tenho aproximadamente uns 1.200, 1.300 CDs e devo ter uns 300 LPs. Em sua grande maioria, é CD a minha coleção. Eu comecei a minha coleção por CDs. Aliás, o Brasil, eu estava comentando antes, né? No Brasil, as coleções, né, de forma geral, elas são em CDs porque, né, ter a coleção em vinil é um custo alto, né? Assim, não é uma coisa barata, né? Então nem todo álbum tu vai ter no formato vinil para quem coleciona os dois formatos. E tá tudo bem, cara, não tem problema. Agora, não é uma coisa de não se ofender. Bom, era esse o papo que eu queria ter hoje com vocês. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso, né? Tem essa relação, é ok para vocês? Faz sentido, né? Quem coleciona, principalmente quem coleciona os dois formatos, né? Faz sentido dizer, cara, o CD me basta, mas no sentido o valor está sobre a obra e não sobre o formato, ou seja, o valor está também no bolso, né? O quanto me custa ter um CD e quanto me custa ter um vinil, e depende da obra, né? Do item, eu prefiro ter só o CD ou prefiro ter só o vinil, né? Então, assim, para mim essa relação tá muito direta, e em nenhum momento essa relação é para ofender um colecionador de CD ou para ofender a mídia CD, né? Porque não é isso, não é esse o objetivo. O objetivo é simplesmente
o quanto é o custo de um versus o outro, né, cara? E tem álbuns que eu gosto, eu quero ter em vinil. Outros eu não faço questão porque é mais caro e eu posso ter em CD. Tem outros ainda que eu tenho os dois, como eu mostrei agora. Deixa nos comentários, obviamente com educação, né? Aqui a gente tá para trocar ideia, né? E criar essa relação, esse senso de comunidade, né? Afinal, cara, o nosso nicho já é tão pequeno, a gente vai brigar por causa disso. Não faz sentido, pelo menos na minha opinião. Deixa nos comentários aí. Lembrando, se você quer ajudar a Desconecta, não deixe de adquirir os produtos com o nosso link de afiliados. Coloquei no meio do vídeo também um linkzinho, vou colocar outro aqui. Então vai lá e compre aí os discos na Amazon com o nosso link de afiliados. Você não é cobrado nada de você. Se o disco está em desconto, continua em desconto. É apenas uma comissão que vem para nós aqui da Desconecta. E até a próxima.